Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem aqui na nossa galeria e em casa através da TV Câmara. Na semana passada, na semana de 6 de agosto, no dia 6 de agosto, eu participei de um seminário Salário Igual para o Trabalho Igual e pela aprovação do PLC 130 de 2011. Esse projeto de lei complementar que está no Senado, ele visa, o objetivo dele é a questão de igualdade entre salários de homens e mulheres. Coisa que, por mais vergonhoso que seja, estamos no século XXI, só temos uma mulher ocupando uma cadeira aqui na nossa Câmara, a vereadora Maria da Graça, e não é questão apenas da participação política, mas a questão salarial, ela ainda destoa. E isso, para nós homens, nos envergonha, porque precisa-se de regimentação legal, precisa-se de lei para punir o empresário que ainda hoje, em pleno século XXI, contrata mulheres com salários inferiores aos dos homens. E isso que nos diz é o DIEESE. Inclusive, nesse seminário, nós tivemos aqui na programação, além da mesa de abertura, da qual participei, uma mesa redonda com palestrantes como a doutora Gláucia Morelli, presidente da Confederação das Mulheres do Brasil, a doutora Márcia Cristina da Silva, uma mestre de obras e coordenadora do Departamento Feminino do Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro, a doutora Salete Silva Somariva, desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o José Álvaro, economista, o supervisor técnico Zé, do DIEESE, que proferiram suas palestras referentes a esse tema que, para nós, homens, é vergonhoso. E é importante saber que, apesar das mulheres terem conquistado posições de direção, posições de gerente, presidência de instituições das mais variadas, públicas e privadas, temos uma mulher na presidência da República. Essa diferença salarial, hoje no Brasil, ela está em torno de 24%. Há 10 anos atrás, a diferença dos salários entre homens e mulheres ela era uma diferença de 30%. Há uma diminuição, mas essa diminuição ainda é lenta, pelos vistos, vai depender ainda de mais uns 30 anos, para que homens e mulheres no nosso país tenham salários iguais. E nós estarmos aqui usando um espaço como o nosso para falar sobre isso, para mim, enquanto homem, é vergonhoso. Alguns dias atrás, nós tivemos uma lutadora do UFC, Ronda Rousey, e ela foi matéria do jornal televisivo Fantástico, na noite de ontem até. Ela é um fenômeno do UFC. Para falar a verdade, eu nem a conhecia, eu não sou fã do UFC. Mas após vencer a lutadora brasileira Bethe Correia, que eu também não conhecia, a lutadora da Califórnia, ela engordou as suas contas bancárias com $140 mil, após concluir 12 lutas com 12 vitórias consecutivas. Já o lutador Chris Wade, após derrotar o brasileiro Vitor Belfort, que eu conheço, que é o Vitor Belfort, completava 13 vitórias consecutivas. E ele não recebeu apenas $140 mil, ele recebeu $500 mil a mais nas suas contas por ter vencido o brasileiro e ter garantido o cinturão de ouro. Mas a situação aqui, no Brasil, para diretores de empresas, grandes empresas, a média de salário para uma mulher é de R$ 14.256,95, enquanto que um homem é de R$ 15.279,16. Um consultor mulher, uma consultora, ela percebe R$ 4.749,56, enquanto que um homem, R$ 5.871,31. Até o mesmo trainee, que recebe, quando mulher, R$ 1.323,05, quando se trata de um homem, R$ 1.635,23. Então, gente, essa situação que é, para nós, como eu já falei aqui, repito, uma vergonha, ela se resume a uma moção que eu protocolei nessa casa na semana passada, então que bom, até antes do Fantástico, eu acho que até a própria matéria do Fantástico reforça a nossa moção, que essa casa encaminhe para Brasília, para o Senado Federal, uma moção de apoio à aprovação do projeto de lei complementar 130 de 2011, que propõe multa ao empregador que pratica discriminação salarial contra mulheres, e isso deve ser votado, deve ser discutido ainda nesse ano. Então, peço a todos os nossos colegas vereadores
que se encaminhem, que se somem nessa luta. 30 segundos. Porque, apesar de sermos maioria nessa casa, apesar de sermos maioria na Assembleia Legislativa, apesar de sermos maioria no Congresso Nacional, somos homens que viemos de uma mulher, né? Então, pensando nas nossas mulheres, essa moção ela tem que ser pensada. Pois não, vereador? O senhor necessitar de mais 2 minutos do PP. Ah, agradeço, então. Eu não vou precisar nem dos 2 minutos, mas 1 minuto até. Eu já lhe agradeço nesse sentido, porque o projeto de lei complementar ele está 1 minuto para o professor Felipe. Ele está para ser Do votado PP. ainda esse ano. Uma parte? Então, com relação a isso, é necessário que nós, homens, nos engajemos, porque se não for assim, as mulheres, como são minoria nas cadeiras legislativas, nós não vamos ter essa aprovação.